Você sabia que o Palmeiras já fez proposta por Luiz Araújo e que o São Paulo recentemente se encontrou com o representante de Lucas Moura? O vídeo de hoje do canal do Nicola vai te deixar a par desses dois temas e vai contar também sobre o Corinthians tem jogador que acaba de deixar o timão cobrando mais de 6 milhões de reais na justiça. E o Vasco da Gama, como é que andam as negociações envolvendo Gregory e Lelê? Te atualizo sobre o Atlético Mineiro e um calote que tem irritado bastante os torcedores do Galo. Tem as últimas do mercado, bastidores e a crise no Flamengo. Será que já dá para chamar de crise? O rubro-negro até venceu, mas o Vidal, que já havia cogitado a possibilidade de ir para o Colo-Colo durante a tarde, deu chilique depois da vitória por 1-0 contra o Boa Vista. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Win, a casa que oferece para você o maior bônus do mercado, são mais de 500% em cima do valor do seu depósito. E nessa quinta-feira, dois jogos do Campeonato Carioca me chamam bastante atenção. Os jogos que envolvem os grandes clubes, tem Vasco e Resende, Vitória Vascaína pagando R$ 1,42, tem também Volta Redonda e Fluminense, jogo complicado para o Flu, vitória do Tricolor pagando R$ 1,70. Minha sugestão para você é fazer uma aposta dupla imaginando que o Vasco e o Fluminense vençam. Estou colocando R$ 400 nessa dupla para voltarem R$ 945. Lembrando que para participar na Win é super simples, eu vou deixar um link no comentário fixo, você vai fazer seu cadastro e usar o código promocional que é Nicola500. Dessa maneira você passa a ter mais de 500% de bônus no seu depósito. Só para completar, vale a lembrança de que o depósito é super simples, pode ser feito via Pix, PicPay, transferência bancária, entre várias outras opções. Vem se divertir comigo na Win. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre o Corinthians, que anunciou na tarde dessa terça-feira o desligamento de Alex, a demissão do ex-integrante da comissão técnica fixa do Timão. Ele era auxiliar técnico e estava fora dos planos do Fernando Lázaro desde a semana passada. Já havia contado para vocês que a situação do ex-jogador e agora auxiliar não era das melhores, ele vinha com o filme bastante queimado. Bora te atualizar sobre o América. O Coelho convocou para a próxima quarta-feira uma reunião para tratar sobre a SAF. Esse encontro vai acontecer entre membros do Conselho Deliberativo e, se houver aprovação, aí o América parte para pedir essa aprovação também dos sócios. O investidor interessado na compra do América é o norte-americano Robert Platek. Bora contar que Marlos, lembra dele? Esteve na noite dessa quarta-feira assistindo a vitória do Atlético Paranaense em jogo do Campeonato Paranaense na Arena da Baixada. Ele era jogador do clube até o fim do ano passado, preferiu deixar o CAP porque tinha poucas oportunidades com o Felipão, mas a família super ambientada, a cidade de Curitiba e atleticana, decidiu ir ao estádio. Ele ainda não se aposentou, está aguardando por propostas. Para completar o giro de notícias, contar que o próprio Atlético Paranaense não confirma, informação que vem da Espanha, mais especificamente do mundo deportivo, de que o Vitor Roque recebeu proposta do Barcelona de 35 milhões de euros. Consultei um dirigente do Furacão que respondeu da seguinte maneira: fake news. A última do giro de notícias, Wagner Ribeiro, que já foi empresário de alguns dos principais jogadores de futebol no Brasil, disse que o Robinho, que ele já representou lá atrás, hoje tem 3 propostas de clubes brasileiros e é o Robinho que tem adiado a resposta com medo de toda uma repercussão negativa. Entre os interessados está a Portuguesa Santista e o Londrina, que vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Bora falar agora sobre o Corinthians e uma dívida superior a 6 milhões e 300 mil reais do Corinthians para com o Ramiro. Essa informação não é nova. A grande notícia é de que o Ramiro já entrou na justiça e está cobrando essa grana. O dinheiro se refere a não pagamento de direitos de imagem. O Corinthians havia acertado lá atrás, quando o contratou, o pagamento de 2 milhões de reais divididos em 4 parcelas anuais, não pagou nenhuma. Para piorar, tinha também uma outra parcela de 500 mil euros, cotada na época a 3 milhões e 200 mil reais, que também não foi quitada. Somando essa grana com juros e correção monetária, a dívida é de 6 milhões e 300 mil reais. O problema é que o Ramiro ainda vai entrar com outro processo contra o Corinthians por direitos trabalhistas e comissão. Para arrematar de vez e tornar o negócio ainda pior,
o clube ainda deve a Juliano Bertolucci cerca de 4 milhões de euros ou 22 milhões de reais. Só para lembrar, o Ramiro, quando troca o Grêmio pelo Corinthians, chega de graça e ficou combinado que assim que o Corinthians o vendesse, repassaria 4 milhões de euros ao Juliano Bertolucci. Você sabe que o Ramiro deixou o Corinthians de graça para jogar no Cruzeiro, dessa maneira, nessa dívida bastante pesada com o maior empresário do futebol no Brasil. Para fechar, queria falar um pouquinho sobre Johan. Ele tá ou não tá nos planos dos dirigentes do Corinthians? Antes de gravar o vídeo, consultei um empresário do Johan que saiu pela tangente quando eu perguntei sobre isso. Na resposta, o empresário assegurou que o Johan está feliz no Atlético Mineiro e conta com o aval do Kudê para permanecer por lá. Hora de falar sobre o Vasco e a possibilidade de mais 2 reforços. Os nomes da vez são de Gregore, volante brasileiro que pertence ao Inter Miami dos Estados Unidos, e de Lelê, atacante que é o artilheiro do Campeonato Carioca pelo Volta Redonda, 6 gols marcados em 5 jogos. Quero começar falando sobre o Gregore, 28 anos de idade, passagens por Santos, Bahia, e está já há algum tempo no futebol americano. Ele joga no time do David Beckham, titular absoluto por lá, temporada passada de 33 jogos, todos desde o início. Ainda tem contrato, haveria a necessidade de um pagamento entre 2 e 3 milhões de dólares para a aquisição do atleta, que já tem 28 anos e é um primeiro volante. O problema para o Vasco é que o Bahia também está na parada, e até pela relação que existe entre o Grupo City e o Paulo Pitombeira, o representante do jogador e responsável pelo acordo entre o Bahia e o Grupo City, parece que o Bahia hoje aparece um pouco à frente em relação ao Gregore. É só bom lembrar que o nome do Gregore tem sido especulado em vários clubes brasileiros, e eu já ouvi de alguns desses clubes que não havia interesse nenhum. Esse negócio surgiu via imprensa e empresários. Para fechar sobre o Vasco, bora te atualizar sobre o Lelê. O GE trouxe a informação nessa quarta-feira de que o atacante do Volta Redonda, que fez gol contra o Vasco na última segunda-feira, interessa, e que o Vasco já havia inclusive feito uma proposta de empréstimo até o fim da temporada. Conversei com o pessoal do Volta Redonda, onde o atleta está, e a garantia é de que não houve nenhum contato, mas é só importante lembrar que o Lelê não tem os direitos econômicos presos ao Volta Redonda, e sim é um time chamado Itaboraí Profute. Contrato de empréstimo com Volta Redonda termina no fim do Campeonato Carioca. E, segundo a apuração do GE, Vasco e Itaboraí já têm negociações avançadas para que o centroavante de 25 anos de idade se transforme em reforço cruzmaltino assim que o estadual terminar. Hora de informação importante e exclusiva no São Paulo. Rolou recentemente uma reunião entre a cúpula de dirigentes do São Paulo e Júnior Pedroso, que é o empresário do Lucas Moura. A ideia do São Paulo era entender as condições e os planos do Lucas Moura, além de apresentar uma proposta oficial para contar com o jogador. Você sabe que o Lucas tem vínculo com o Tottenham somente até o fim de junho e já pode assinar um pré-contrato com qualquer interessado. São Paulo estava muito preocupado em saber com antecedência se poderia contar com o Lucas Moura para buscar no mercado parceiros que ajudassem no pagamento dos salários. Mas o que parece não vai haver necessidade. São Paulo ficou com a impressão, depois de conversar com o Júnior Pedroso, de que o Lucas Moura vai ficar pelo menos mais um ano no futebol europeu, ainda que saia do Tottenham. Ele se sente jovem, entre 30 e 31 anos de idade, para voltar ao Brasil. Quando for para voltar, ele pretende ficar em definitivo para encerrar a carreira e já disse que vai escolher o São Paulo. É só importante contar que recentemente o Rogério Ceni, em uma entrevista coletiva, foi perguntado a respeito do Lucas Moura, não contou sobre essa reunião com o representante dele, mas descartou a contratação. O Rogério, na oportunidade, já sabia sobre o encontro, sobre as conversas e a intenção do Lucas Moura de permanecer na Europa. Nicola, isso é irreversível? Nada no futebol é irreversível, mas se surgirem propostas de razoáveis para boas, de times médios para grandes, como por exemplo Sevilha, Porto, entre outros, o mais natural é que o Lucas permaneça no futebol europeu por mais 1 ou 2 anos, voltando ao São Paulo, pouco mais velho. Hora de falar sobre a quarta-feira agitada do Flamengo, especialmente por causa de Arturo Vidal, que começou a causar tarde em uma das suas transmissões. Agora o Vidal se tornou streamer, ou seja, um cara que faz transmissões. E ele disse em sua transmissão ao vivo o seguinte, abre aspas: "Se o Colo-Colo quer lutar pela Libertadores, é só vir me buscar que vamos", fecha aspas. Essa declaração foi feita com o Vidal vestindo a camisa do Flamengo e fez com que vários torcedores rubro-negros lembrassem da época em que ele jogava na Itália e vivia se oferecendo ao rubro-negro.
A repercussão foi extremamente negativa e o Vidal se viu na obrigação de fazer uma postagem dizendo que está super feliz no Flamengo, aquela coisa toda. Só que o caos não estava completo. À noite, o Flamengo venceu o Boa Vista por 1-0 com os titulares e sem jogar bem, o único gol do jogo marcado pelo Pedro. E a partir do momento em que o Vitor Pereira fez todas as substituições, o Vidal, que estava em processo de aquecimento, voltou para o banco de reservas e foi flagrado atirando as duas chuteiras, extremamente irritado por não ter sido utilizado. Chileno, jogador de Copa do Mundo, que tem só 2 partidas na atual temporada com a camisa do Flamengo, elas somadas chegam a 26 minutos, completamente fora dos planos do VP, e o Vidal tem deixado bem clara a sua insatisfação, talvez até a vontade de ir embora. E eu, na condição de dirigente do Flamengo, iria propor agora mesmo a rescisão do contrato de forma amigável. Atleta que custa alto, na casa de R$1.200.000 por mês, entrega bem pouco por conta da questão física e dos 35 anos de idade e que já começou a causar problemas. Até o Everton Ribeiro, que é capitão do Flamengo, foi perguntado sobre o tema e disse o seguinte, abre aspas, não era o melhor momento. A gente fica surpreso porque é um jogador de grupo. O Vidal demonstrou um pouco de insatisfação e a gente sabe que pode gerar uma desconfiança, mas ninguém é maior do que o Flamengo, fecha aspas. Antes de encerrar, só contar que além de Vidal, outro chileno também pode deixar o Flamengo, o Eric Pulgar, que praticamente foi esquecido desde a chegada do Vitor Pereira, interessa a Jorge Sampaoli, o treinador do Sevilha. Tenho certeza que o Flamengo adoraria fazer negócio com Pulga, chileno caro e de pouco aproveitamento. Bora de mais notícia exclusiva, quero contar sobre Luiz Araújo. Falei para vocês no vídeo dessa quarta-feira cedo que o Palmeiras desde o ano passado havia demonstrado a intenção de contratar o atacante em São Paulo, 26 anos de idade, atleta que pertence ao Atlanta United. Quero avançar em cima dessa informação e garantir para vocês que o Palmeiras já sinalizou com uma proposta. Essa oferta não foi feita em papel timbrado, até porque vem se tornando uma praxe. Os clubes só fazem uma oferta oficial quando tem a impressão de que ela pode ser aceita. O Palmeiras procurou o pessoal do Atlanta United e sugeriu um número bem inferior aos 12 milhões de dólares que haviam sido investidos quando da compra do atacante brasileiro junto ao Lille da França. O Atlanta United já disse que não há a menor possibilidade de aceitar a cifra palmeirense. O Verdão não quer gastar os 12 milhões de dólares, pretende comprar um percentual dos direitos econômicos do atleta e deixar o restante para o Atlanta. O time americano até topa fazer um negócio com esses moldes, mas pretende conseguir uma boa grana para fazer negócio. Vale a lembrança de que o Luiz Araújo é titular absoluto por lá e passou a vestir, na temporada de 2023, a camisa 10. Só para arrematar, o Palmeiras não é o único clube brasileiro interessado no jogador. Tô tentando descobrir outros times que seguem nessa disputa, assim que souber alguma coisa, conto para vocês. E para saideira a respeito do Palmeiras, contar que o Verdão fez 2-0 no Mirassol na noite dessa quarta-feira, Campeonato Paulista, jogo no interior. E os gols saíram graças a 2 lindas jogadas e assistências de Giovani, que saiu do banco no segundo tempo. No primeiro momento ele cruzou para o Breno Lopes marcar 1-0 e no finalzinho o cruzamento se deu para o Atuesta. Placar final do Palmeiras 2, Mirassol 0, terceira vitória do Palmeiras como visitante, time de melhor campanha no campeonato estadual, ultrapassando o Corinthians. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Atlético Mineiro e a irritação do torcedor do Galo com os dirigentes do clube. Tudo porque vazou a informação de que o Manto da Massa, uma campanha super bem sucedida na temporada passada, que vendeu centenas, milhares de camisas e garantiu uma baita grana ao Atlético, não está sendo entregue. E a responsabilidade é do Galo. Quero explicar em detalhes essa história. O Atlético conseguiu alguns parceiros importantes nesse projeto do Manto da Massa e recebeu de forma antecipada o dinheiro relacionado à venda das camisas. Ficou combinado a partir daí que o Atlético faria repasses mensais a seus parceiros, entre eles fornecedores e também a transportadora. No primeiro momento a coisa rolou bem, mas nos últimos meses o Atlético deixou de fazer esse repasse, causando greve, por exemplo, na fabricação das camisas e, por consequência, na entrega do Manto da Massa. Tem milhares de torcedores do Galo que ainda não receberam sua camisa, mesmo tendo pagado no ano passado. A dívida do Atlético hoje com esses parceiros gira na casa dos 3 milhões de reais e reforça o quão grave é a crise financeira. Não é que o Atlético não pagou porque está de má vontade, mas preferiu
ou necessitou utilizar esse dinheiro para coisas ligadas ao departamento de futebol, salários que não estão em dia, direitos de imagem, entre outras coisas, crise gravíssima de um galo que vai votar nos próximos dias, a possibilidade de se tornar sociedade anônima do futebol em parceria com a The Football CO. Bom, pessoal, eram essas todas as informações que eu queria dividir com vocês nessa quinta-feira. Curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal, a gente volta à tarde com mais um vídeo. Tem também programa do Nicola a partir das 7 da noite. Queria deixar só mais um convite. Que tal você entrar no meu blog? O link está na descrição do vídeo. Entra lá e passa a ser o seguidor, assim você é notificado toda vez que a gente fizer texto por lá. Abraço, tchau!